o nosso querido João Moedo. João, faz favor, sente aqui. Prazer. Boa tarde, receber. Boa tarde, prazer receber o senhor aqui, viu? Nada, obrigado. Bom Prazer é meu estar demais. aqui com vocês. Já vamos começar respondendo? Vamos embora. Por que o Maranhão? Porque o Maranhão a gente não tinha vindo ainda aqui. O Novo está montando um núcleo aqui no Maranhão. E a gente está explorando o Brasil como um todo, né? E foi muito bom porque ontem fizemos 2 eventos aí com quase 1.000 pessoas somando os dois, e a aceitação das nossas ideias, a receptividade foi muito boa. A gente sai daqui muito animado para aumentar ainda o núcleo. A gente não tem um diretório ainda, o Novo não tem um diretório, é um partido muito recente, teve seu registro só em 2015, mas as ideias estão sendo muito bem compreendidas e a população desejando isso, a renovação na política, né? Era isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor. Como é que o Partido Novo enxerga a governança política no Brasil e quais as propostas de mudança, principalmente na área política? Sérgio, acho que vale a pena comentar como é que a gente começou o partido, porque acho que muito da nossa origem diz onde a gente quer chegar. Com certeza. O Novo, na verdade, é um partido bastante diferente dos últimos que foram formados aí. Foi um movimento de membros da sociedade civil em 2010, gente muito indignado com a política, com a carga tributária, e dissemos o seguinte: olha, temos que passar aí da indignação para a ação. E aí juntamos, fizemos a fundação do partido em 2011, baseado em ideias, em princípios e valores, sem acreditar no salvador da pátria, um partido que determinou que todos os seus filiados têm que ser ficha limpa, que faz processo seletivo para os seus candidatos, que corta privilégios e custos da área pública. A gente participou das primeiras eleições em 2016 e os candidatos do Novo, 4 foram eleitos a vereadores em 4 grandes cidades e cortaram em 39 assessores, economizando cerca de 16 milhões de reais ao final dos seus mandatos. E um detalhe que é bastante diferente do Novo em relação aos demais partidos é que o Novo, dos 35 partidos existentes no Brasil hoje, é o único que não usa dinheiro público, o único que não utiliza dinheiro dos nossos impostos para sua manutenção. Me diz uma coisa, com a sua experiência, estava dando uma olhada aqui no seu currículo, e na sua experiência, né, na área da economia e na área empresarial, como elas podem contribuir para uma possível gestão sua à frente da presidência da República? Olha, tem algumas práticas que são fundamentais para você ter sucesso, que infelizmente na área pública não são adotadas. A primeira delas é a gente trabalhar com a ideia de que os recursos são finitos. Infelizmente no mundo público, quando acaba o dinheiro, ou toma empréstimo ou você aumenta os impostos. Então a primeira questão, que é muito comum na área privada, é os recursos são finitos, eles têm um limite. Em função disso, você tem que definir prioridades. Não adianta o governo querer fazer tudo e não faz nada bem feito. Então, no nosso caso, a gente entende que o governo deveria estar atuando na educação, na segurança e na saúde, que são as áreas essenciais que a população demanda. Terceiro, a transparência. Isso é fundamental. Você, na área pública, está lidando com o dinheiro de todos os pagadores de impostos. Claro. Então, a gente tem que ter transparência nos gastos. E quarto, que é algo que muito me espanta, é a quantidade de benefícios e privilégios que você tem na área pública. Que não faz sentido, que o Brasil é um país que precisa progredir, que precisa economizar, atuar nas áreas essenciais, e a gente tem grande parte dos políticos com muitos privilégios, né? Me diga uma coisa, dentro da sua resposta, você colocou só na sua resposta 3 vezes carga tributária. Como trabalhar, como administrar um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo? Só para lembrar, esse ano nós já pagamos mais de 1 trilhão e 100 bilhões de impostos. Se a gente fizer uma continha rápida, são 200 milhões de habitantes, números redondos, cada brasileiro já pagou até hoje mais ou menos R$ 5.500. E por que o cidadão brasileiro não vê o retorno desses impostos? Porque a gestão pública é muito ruim, ela está direcionada para privilégios para políticos, para partidos, para eventuais altos funcionários do sistema público e para alguns grandes grupos empresariais. O que o Brasil precisa fazer? Precisa primeiro simplificar a carga tributária. A quantidade de impostos que a gente tem é absurda. O Brasil é o país no mundo que gasta mais horas para se calcular o tributo. Isso traz falta de produtividade, traz ineficiência. Então a gente precisa simplificar. E precisa colocar o dinheiro nas áreas fundamentais, como por exemplo segurança e educação. É na educação que a gente precisa investir para a gente ter mais produtividade, para as pessoas poderem montar seus negócios, empreenderem e a gente gerar riqueza. Só assim a gente combaterá a pobreza. A gente teve aí recentemente uma grave crise em que o país quase parou com a greve dos caminhoneiros. E por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta para você dentro dessa área de logística. Dentro do seu plano de governo, vai estar inserida a questão de logística da produção, né, que é gerada aqui no país, e também
a logística de produção e também a distribuição dos produtos que são importados lá para cá, certo. Porque nós precisamos de outra via, não ser a terrestre, nós estamos praticamente reféns desse tipo de logística. Certamente. O Brasil, e a gente vê isso, por exemplo, o agronegócio é fundamental para o Brasil é bastante competitivo no agronegócio, só não vai melhor porque a nossa infraestrutura é muito ruim. Quer dizer, o que está dependendo do Estado, e a gente teve uma concentração muito grande de investimento só em rodovias. Então o Brasil não tem ferrovia, podia usar hidrovias também. As que tem foram abandonadas. Foram abandonadas, então a gente precisa reverter esse processo. Agora, por que as pessoas acabam, e mesmo a iniciativa privada acaba não investindo nisso? Porque o Estado brasileiro traz um nível de insegurança jurídico muito alto, um custo de capital muito elevado, porque ele não consegue pagar suas contas e compete com a nossa poupança. Então a gente precisa ter uma visão mais de longo prazo para que a gente possa trazer investimentos, mas é fundamental a gente investir em outras formas de transporte. A segurança pública é prioridade em uma possível gestão de João Amoedo e o fortalecimento das nossas fronteiras, da nossa segurança? Certamente, o Brasil hoje tem um grave problema de segurança, né? No último ranking que saiu, o Brasil é o 9º país em quantidade de homicídios no mundo. Acho que aqui em Maranhão vocês têm esse reflexo também. Eu estava vendo os números mais recentes, quer dizer, o Maranhão só ficou atrás de Sergipe e do Rio Grande do Norte em crescimento do número de assassinatos. Então, precisa alguma coisa ser feita. Existem aqui no estado 10 mil mandatos de prisão já expedidos e que não foram cumpridos. Quer dizer, então tem 10 mil criminosos que deveriam estar presos. Então, hoje, o criminoso tem a sensação de impunidade, porque ele sabe que a probabilidade dele ser preso é baixa e, se for preso, ficará pouco tempo preso. Então, algumas coisas que têm que ser feitas. Tem que ter uma integração maior do governo federal, estadual e municipal, especialmente pelo aspecto das fronteiras e no município também, para a gente ter um ambiente mais propício. Valorizar as polícias, treinar, ter uma melhor gestão. Tem muita coisa para ser feita na parte carcerária também, quer dizer, mudar o nosso sistema prisional, quer dizer, fazer com que ele possa ser reformado, que hoje está um sistema falido, que na verdade funciona quase como uma escola de criminalidade, né? E 10 mil presos, como o senhor falou, que existe mandado de prisão aqui para o Maranhão, o problema também é onde colocá-los. Onde colocar, exatamente. Então, nós temos problema na infraestrutura e na execução. E uma coisa que a gente gostaria de rever é a própria execução, a lei de execução penal, para ela ser um pouco mais rígida, um pouco mais dura, e as pessoas não serem libertadas tão rapidamente como são hoje. Bom, a gente sabe dos problemas enfrentados na saúde pública no país inteiro, né? Um programa de gestão integrada entre municípios, estados e o governo federal pode mudar essa realidade? Da saúde, eu acredito que sim. Agora, na saúde, o que nós temos que fazer, que falta ainda muito no Brasil, é investimento em tecnologia. Hoje a telemedicina funciona, então você consegue dar diagnóstico com um médico estando à distância, um prontuário onde você tenha já o histórico de cada paciente. Tudo isso pode ser feito de uma forma muito mais barata, com muito mais eficiência. De novo, é um problema de gestão. E começa quando? Começa quando você nomeia no governo um ministro da Saúde que não é um técnico que entende do negócio. Quer dizer, o ministro da Saúde atual era o ex-presidente da Caixa Econômica e foi nomeado por indicação partidária. Não é possível que a pessoa tenha a capacidade de ser um bom gestor da Caixa Econômica e um bom gestor do Ministério da Saúde. Alguma das duas coisas está errada, ou as duas, provavelmente. Então, uma coisa que a gente prega no novo é reduzir a quantidade de ministérios para 10 a 12, para a gente ter uma maior integração, um funcionamento melhor e colocar como ministro pessoas que entendam das áreas onde eles estão sendo responsáveis, né? Pessoas técnicas que tenham competência e conhecimento da área. E aí toda a cadeia de gestão passa a ser diferente quando você tem líderes que entendem daquilo que estão fazendo. Vamos falar de educação? Vamos embora. A educação é eu sempre falo isso aqui no programa, que a educação é um dos principais pilares para qualquer gestão. Dentro do seu governo, do seu plano de governo, numa possível vitória para a presidência da República, como vai ser tratada a educação dentro do sistema federal? Duas coisas que eu gostaria de fazer. Primeiro, no Brasil hoje a gente tem uma dinâmica muito ruim, porque nós investimos a maior parte dos recursos na educação de nível superior. Como a nossa educação básica e fundamental é muito fraca, normalmente quem consegue chegar na educação pública de nível superior e, consequentemente, ter um ensino gratuito é aquele que teve condição de pagar ensino privado. E aí você acaba consolidando desigualdades, que as pessoas que deveriam ter mais oportunidade acabam não tendo essa possibilidade. Então a gente precisa inverter esse mecanismo e, eventualmente, as faculdades públicas
não deveriam ser gratuitas para quem pode pagar, para que a gente possa usar esse dinheiro para quem mais necessita. Uma coisa importante é por que as faculdades federais no país, elas dão aquela impressão, para quem passa em frente pelo menos, e até quem frequenta, de serem elefantes brancos. Né, enorme. E muitas vezes se percebe um estado de abandono em várias áreas dentro de um campus universitário federal. Especialmente na parte de pesquisa, que deveria ter um investimento maior e deveria ser algo mais relevante, fica também meio que sucateado. Acho que essa é a impressão. Agora, só para fechar na questão da educação, um item que é fundamental é a qualificação melhor do professor. Está vendo aí o currículo, por exemplo, do Brasil, comparando com um país que é Singapura, que está no topo no ranking da educação. No Brasil, uma pequena parte só do ensino do professor é ensinando ao professor como ensinar. E muita da matéria, cerca de 2/3, é ensinando coisas teóricas. Quando você vai para Singapura, 10% é teoria e 90% é metodologia de ensino. Não é à toa que Singapura é o primeiro no ranking do PISA de ensino. Então, isso já nos dá uma pista muito boa de onde a gente deve começar a trabalhar. Mudar o currículo para que realmente o professor seja uma pessoa que saiba muito bem ensinar. E isso seja uma regra e não exceção. Né? E hoje essa juventude tem uma gana muito grande de querer entrar no mercado do trabalho com muita rapidez. Fortalecimento dos centros tecnológicos também é importante. É importante a capacitação, uma escola técnica. Não precisa todo mundo ir para a faculdade. O Brasil tem falta de técnicos. Isso é fundamental, inclusive, para a indústria, para a gente se desenvolver. Então, tem muita coisa para ser feita. E o importante é que o ensino esteja muito ligado, como você comentou, às demandas do mercado de trabalho, para você não correr o risco, muitas vezes tem acontecido no Brasil, não só pela crise econômica, de você formar jovens e não ter posição para eles no mercado de trabalho, que acaba gerando aí uma frustração muito grande, né? Olha, tem uma pergunta que veio aqui da minha tia Nilde, a tia do cafezinho aqui, ela é preocupada com o futuro aqui, ela perguntou aqui, Sérgio, pergunta aqui para o nosso querido João Amoedo, pré-candidato à presidência da República, sobre os programas sociais, eles vão continuar? Eu já falei isso, eu gosto do Bolsa Família. Acho que, assim, no Brasil, a gente precisa ter mais liberdade econômica para as pessoas empreenderem, montarem seu negócio, a gente gerar riqueza, mas tem um processo de transição. E nós temos que ter um programa de proteção a quem está na pobreza. Por que eu gosto do Bolsa Família? Porque o Bolsa Família atende hoje cerca de 14 milhões de famílias, a um custo entre 28 e 29 bilhões de reais, então ele é eficiente. E por que ele é eficiente? Porque o governo dá o dinheiro para as pessoas. Ele não foi construir uma cadeia de supermercados populares, comprar comida, contratar os caixas, ele dá o dinheiro e a pessoa tem a liberdade para ir numa rede privada, comparar preço e fazer a sua escolha. Então, esse aspecto é muito interessante, por isso a gente é a favor do programa. Ao que a gente gostaria de trabalhar, e aí estamos falando de volta na educação, é abrir uma oportunidade das pessoas irem ao longo do tempo deixando de precisar do Bolsa Família. O que a gente tem que comemorar, infelizmente no passado foi feito de forma contrária, nós temos que comemorar a quantidade de pessoas que saem do programa e não a quantidade de pessoas que entram no programa. Né? Então, a ideia é de fato manter o Bolsa Família, melhorar na medida do possível e ter uma educação que faça com que as pessoas ao longo do tempo não precisem mais dispor do programa e possam ter uma cidadania, um exercício pleno de cidadania, ter o seu emprego, ter a sua atividade. Olha, eu vou entrar num tema aqui, que geralmente todo mundo comenta que isso é responsabilidade de município, de governo do estado, mas eu acho que o governo federal pode ser muito importante na participação disso para diminuir esse tipo de problema. Todo santo dia aqui nós mostramos a questão de infraestrutura e saneamento básico. Né? Todo mundo diz que o problema do Brasil, o grande problema desse país é a questão de moradia. O maior déficit que o Brasil tem para com os brasileiros não é moradia, é infraestrutura e saneamento básico, principalmente porque com saneamento básico você está evitando que as pessoas fiquem doentes. Né? E com o saneamento básico você dá qualidade de vida para o seu cidadão. A nossa tese é que nós deveríamos fazer concessão para a iniciativa privada. E quando a gente vai ver exemplos pelo Brasil, que a gente tem cidades onde a concessão é privada e funciona muito bem, eu gosto de citar dois, por exemplo. Palmas, no Tocantins. A concessão da iniciativa privada, praticamente 98% de toda a rede tem água e esgoto. A gente vai, por exemplo, para Santarém, que é concessão pública, menos de 50%. Aqui mesmo em São Luís é muito baixo o índice de saneamento, de atendimento, de cobertura, se eu não me engano, é cerca de 30 e poucos %. Então,
Quando você vai para a iniciativa privada e delega isso, claro, com métricas, com parâmetros, com fiscalização, acaba sendo muito mais eficiente do que deixar na gestão pública. A própria USP, que é uma faculdade de São Paulo, fez um estudo que nos últimos 10 anos, as cidades que tiveram sob o regime de concessão privada, o atendimento da parte de saneamento foi muito melhor. Agora, infelizmente, a gente volta de novo àquela lógica política. Às vezes o investimento em saneamento e infraestrutura não aparece tão rapidamente. E aquilo passa a não ser interessante do ponto de vista eleitoral. Então, uma das coisas que a gente sempre defendeu no Novo é o seguinte: o gestor público tem que ter visão de longo prazo. Ele não pode estar fazendo as coisas única e exclusivamente para a próxima eleição. O telespectador que está assistindo a gente agora ouviu você falar em iniciativa privada. Então ele deve pensar assim: o pré-candidato João Amoedo a presidente da República vai privatizar esse país, vai tirar da gente aquilo que é nosso. A privatização é um bom negócio, ela rende bons frutos e, sendo feita de forma correta, pode valer a pena? Eu não tenho dúvida, e os exemplos estão todos por aí. A Vale do Rio Doce foi privatizada, passou a pagar muito mais imposto, o governo federal passou a arrecadar muito mais. Parte de telefonia no passado, para quem é mais velho, lembra que uma linha telefônica era um ativo. E hoje todo mundo no Brasil tem linha telefônica. Vocês têm um exemplo aqui da SEMAC, que foi privatizada e vai bem. E qual a lógica, e a gente sempre ouviu essa história de que as estatais são estratégicas. E eu concluí, depois de entender um pouco melhor a dinâmica, é que elas são estratégicas para os políticos. Porque é uma forma de indicar apadrinhados, de ter influência sobre uma grande região e usar a máquina pública para perpetuação do poder. Mas para o cidadão, o que é estratégico? Para o cidadão, estratégico é ter um bom serviço, um bom produto a preços competitivos, com concorrência. Então é isso que a gente tem que fazer. E não ficar pagando o prejuízo de empresas estatais que são mal utilizadas, que têm corrupção, que é o cenário que nós temos hoje. Em comparação a outros países ditos de primeiro mundo, ou até emergentes, como nós somos chamados lá fora, o senhor acredita que o Brasil está atrasado pelo menos quantos anos? O que dá pena quando a gente vê o estágio que nós estamos é o seguinte: o Brasil, primeiro, é um país grande, tem escala, país continental. Segundo, é rico em recursos naturais. Terceiro, não tem nenhum desastre que prejudique o nosso dia a dia. Um clima bom para turismo, para tudo. Tem um povo trabalhador, criativo, né? Empreendedor. Por que a gente não deslancha? Por que a Austrália, há 26 anos, cresce todos os anos, nunca teve um ano negativo, e o Brasil patina? Basicamente porque a gente tem um modelo de Estado que foi montado para centralizar e perpetuar um determinado grupo e distribuindo privilégios para alguns segmentos. E nós, infelizmente, eu me incluo entre eles, até 2010, nós achávamos que não deveríamos entrar na política, porque isso não era coisa para gente séria. E a gente deixou de lado algo que é fundamental. Então, o que a gente precisa resgatar é entender o seguinte: o Brasil tem sim potencial, é uma terra de oportunidades, e o que a gente precisa mudar é o nosso modelo político, mudar o nosso modelo de gestão do Estado. E para fazer isso, nós temos que participar da política. E olhar o que precisa ser implementado. O que funciona ao redor do mundo, não precisamos inventar a roda. Os países, por exemplo, que têm mais liberdade econômica, são aqueles onde as pessoas têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita, maior segurança. Por que a gente vai inventar ser diferente disso, né? Então é um processo. O senhor acha que muitas vezes o brasileiro ele peca não pela ação, mas sim pela omissão? Pela omissão, mas assim, eu estou muito otimista porque essa crise política, a crise econômica dos últimos 2, 3 anos e a própria Lava Jato acendeu uma luz amarela para o brasileiro e disse o seguinte: olha, esse é o resultado. Essas pessoas que estão presas, esses políticos que estão presos, falando do meu estado, o governador preso lá, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isso mostrou para as pessoas que foi a nossa omissão que levou a esse problema que nós tivemos. Tá, mas aí acendeu uma luz amarela para a população brasileira e acendeu uma luz vermelha para a classe política? Acendeu uma luz vermelha para a classe política. O que a classe política quer? E a gente viu isso na própria montagem do Partido Novo. A classe política evita concorrência. Todo o mecanismo de montagem de partido, de financiamento eleitoral, de tempo de televisão, de participação nos debates, todo o mecanismo é feito para impedir a concorrência e perpetuar os mesmos. O que a classe política fez, por exemplo, ano passado, foi uma reforma política que teve um grande benefício. Foi colocar mais quase 2 bilhões de reais para os partidos fazerem financiamento das suas campanhas. Entendi. Então é isso que a gente precisa mudar. E a gente só conseguirá mudar isso com a participação das pessoas. Porque no final somos nós que pagamos as contas. Então não tem jeito.
Bom, pessoal, eu tenho o prazer de estar aqui com o pré-candidato à presidência da República, João Amoedo. João, eu gostaria que, para a gente finalizar, você deixasse a sua mensagem, que hoje nós estamos no ar, agora neste exato momento, para os 217 municípios do estado do Maranhão. Gostaria que você deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores. Primeiro dizer que foi um prazer estar aqui com você e dizer o seguinte, olha, dá para mudar. O Brasil, como eu disse, é uma terra de oportunidades. Agora, não existe salvador da pátria. Nós temos que cada um assumir a nossa responsabilidade, votar de forma consciente, pesquisar o que deve ser feito, analisar os políticos, não pelos que eles falam, mas pelo que eles fizeram, pelo que eles fazem, e participar da política. Assim, a gente precisa entrar em 2019 com a construção de um novo Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. O prazer foi meu. Conhecê-lo. Obrigado. Obrigado. Aí, pessoal, João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, está visitando o nosso estado aqui e veio conversar um pouco com a gente aqui no Balanço Geral.